Como nascem as canções? Essa é uma pergunta muito generalizante que não pode ser respondida, obviamente, de uma forma única. Ah, as canções, na verdade, podem nascer das mais variadas maneiras, mas de fato existe mais ou menos uma forma de nascimento para as canções que é ideal. E outros nascimentos que são, vamos dizer, mais comuns, mas não ideais. O que eu considero como ideal para o aparecimento, o surgimento de uma canção é que ela nasça de uma ideia que vem de repente na cabeça da gente. Uma ideia que vem num sonho, sobretudo, as ideias de sonho são as mais puras, mas pode acontecer também durante o dia, em qualquer momento do dia, você pode estar fazendo o que quer que seja. Você pode estar no meio da rua, no trabalho, você pode estar atravessando a rua. Eu andando ou atravessando ruas, já compus várias canções. Lembro de uma canção que quando eu morava em Nova York, me veio quando eu estava atravessando a West End Avenue. Veio música e letra, tudo ao mesmo tempo. Então, é fantástico, mas a maioria das minhas músicas vem em sonhos. Porque eu nunca busquei ser um compositor, nunca estudei para isso. Eu era analfabeto em música. E acabei estudando um básico, muito pouca coisa, e tudo esqueci. Quando fui morar em Nova York, não lembrava mais nada, nem de quantas linhas tinha na pauta. E aí comecei a sonhar. Eu acho que eu sempre sonhei. Mas como eu estava estudando com Sammy Cahn, ele falava que os compositores sonhavam com as melodias, porque ele era um letrista, mas era um homem de melodia. Ele considerava que uma canção, a primeira coisa da canção é a melodia. Ainda que ele brincasse sempre que quando perguntavam a ele o que vem antes, a música ou a letra, ele dizia o telefonema. Era sempre alguém encomendando uma música, porque ele era um letrista famoso, in demand. Então, os cantores queriam, os produtores de Hollywood, e mesmo da Broadway, queriam suas músicas. Então ele dizia que a primeira coisa era o telefonema, mas não é o meu caso. As minhas músicas vêm sem nenhuma solicitação de ninguém e elas vêm, na maioria das vezes, em sonho. Há outras pessoas que não sonham com melodias ou raramente sonham, e quando sonham vão logo para o piano e tocam algum acorde. E até um amigo pianista me disse, é terrível, porque quando eu sonho, eu vou para o piano. O primeiro acorde que eu busco, que eu toco, já me apaga a ideia. E eu disse para ele, pois é, porque você tem que trabalhar a ideia sem a harmonia. Você usa um gravador, qualquer coisa que grave, e você vai gravar e vai construir uma melodia da música inteira. E aí você vai ter depois o trabalho de harmonizar, e depois de harmonizado você vai fazer a letra. Mas às vezes você faz a letra já antes de harmonizar. Harmonizar é encontrar os acordes, não é? Para a melodia, para a dada melodia. Mas o mais importante é a melodia. Então tem gente que não tem isso aí, eles não têm melodia mesmo, compõem coisas muito pobres melodicamente, ou ficam tocando alguma coisa, acordes assim, para ver se surge a ideia de uma melodia. Isso pode dar alguma coisa, mas em geral, não são
grandes maravilhas que vão surgir de forma artificial. Então, o que eu recomendo para quem recebe de Deus, porque o autor realmente, isso eu vi uma vez num sonho, eu vi o livro de Deus, era um livro de cristal, era um bloco de cristal maciço, e livro, mas que ninguém podia abrir páginas, e dentro tudo era escrito em letras de vários tamanhos e de cores diferentes, e essas letras se combinavam, não em uma dimensão, porque as letras da escrita humana, elas se combinam, pelo menos nas nossas línguas, não é? Com o nosso alfabeto, linearmente, é uma dimensão apenas. Você vê, mas o papel é 2 dimensões. Não, o papel é 2 dimensões, não, você corta, você escreve uma linha, corta, continua lá embaixo e vai continuando. Então, na verdade, tudo que nós escrevemos é em uma dimensão que nós escrevemos. Esse livro de Deus era nas 3 dimensões e o tempo. Então, eu vi uma canção. Havia uma linha como um arame ou um barbante que ligava cada letra dentro daquele volume, e cada letra dava uma coisa diferente na sequência. Então acendeu aquela lâmpadazinha e foi percorrendo aquela linha, aquele barbante, até chegar ao mesmo ponto onde tinha começado, aí apagou. Eu disse, eu quero ouvir de novo. Aí tocou de novo. Então eu entendi que o compositor é aquele que faz a transfusão da ideia divina, a ideia de Deus, do mundo das ideias, que como Platão chamava o mundo das ideias de Deus, e que esse compositor, no caso, a quem Deus dá o privilégio de ouvir suas ideias diretamente, ele tem uma maneira de gravá-las no papel ou num gravador, ou seja lá, na memória dele, para poder compartilhar com as outras pessoas. Então, isso é como uma transfusão do mundo das ideias, mundo eterno, para este mundo temporal. Então, ela precisa passar pelo canal do tempo para poder entrar no nosso ambiente. O nosso ambiente é temporal, nós temos a dimensão temporal. Uma canção, ela não é ouvida num só lampejo, ela é uma sequência de notas, né? Então, você ouve uma após a outra, após a outra, após a outra, as palavras se combinam com as notas, com as harmonias, com o desenho rítmico, e tudo isso forma o que nós chamamos de canção e outras formas de música, não é? Sonatas, sinfonias, óperas, concertos, tudo isso é maravilhoso e é um dom de Deus para nós. Mesmo que o compositor não acredite em Deus, ainda assim, eles reconhecem todos que a música não vem deles. A ideia se impõe, você ouve, e nem todo mundo consegue tirar a ideia que está ouvindo. Ravel, no fim da vida dele, não conseguia escrever aquilo que ele estava ouvindo. Ele dizia, eu estou ouvindo tudo. E é curioso como alguns compositores, dos grandes compositores clássicos, compuseram até o fim da vida. O maior exemplo é Richard Strauss, que foi, na minha opinião, o maior de todos os compositores eruditos. E eu digo isso disparado na frente de todos os outros. Ele, modestamente, dizia que ele não se comparava aos grandes como Beethoven e tal. Mas, se você analisar,
ele era muitíssimo superior a Beethoven ou a qualquer outro. Já a música dele beneficiou-se de desenvolvimentos imensos feitos da época de Beethoven até ele, e era muito mais livre e criativo. Enfim, ele ouvia tudo precisamente e era capaz de escrever tudo, para orquestras imensas, tessituras orquestrais maravilhosas. Tudo isso, outros compositores não conseguem escrever, mas Sibelius, por exemplo, finlandês, foi um grande compositor, mas que no fim da vida, depois de uma certa idade, ele recebeu do governo finlandês um auxílio que era generoso. Ele ganhava, então, do governo um salário bastante elevado para não se preocupar mais. E a partir desse momento, ele não conseguiu compor mais nada. É como se houvesse algo no relacionamento dele com o provedor, que era Deus, mas eu creio que Sibelius não era religioso. Mas é por isso que eu digo, Deus dá música para os ateus também. Então, mas quebrou-se um encanto, como que... E ele nunca mais compôs uma única nota. Ele disse, não, eu estou fazendo uma nova sinfonia, mas isso nunca saiu. E o Ravel, no fim da vida também, começou a ter um problema cognitivo, e ele não conseguia mais escrever. Então, é bastante angustiante. Beethoven não conseguia ouvir. Então, ele criou um cone metálico que ele enfiava dentro do piano e batia com toda a força para conseguir ouvir um pouco, assim, bem de longe, o que ele estava escrevendo. Não é? Então, a vida dos compositores muito frequentemente esbarra em grandes dificuldades. Eles não tinham dificuldades porque estudaram muito, então eles tinham facilidade de escrever. Eu nunca estudei nada, então eu escuto a melodia e a harmonia muito vagamente, não escuto claramente. Mas teve uma vez, num único sonho, em que eu estava ouvindo uma música de Gershwin, chamada Who Cares? E eu ouvi a minha voz cantando, e eu ouvi a orquestra me acompanhando, um arranjo bem moderno, como do tipo de Gil Evans. E esse arranjo belíssimo, eu escutava cada instrumento como se eu estivesse dentro da minha cabeça. Foi a única vez na minha vida inteira que eu escutei com tamanha nitidez. E isso foi bom para mim, porque eu entendi que isso que eu nunca tinha tido uma experiência como essa, eu não acreditava que ninguém podia ter. E a partir desse dia eu disse, não, agora eu entendo o Mozart, que de memória ele conseguia escrever toda uma orquestração de uma música que ele ouviu em algum lugar, ou que ele já sonhava as músicas, tudo completo, com todos os instrumentos, tudo. Eu não tenho essa capacidade, quer dizer, no sonho veio isso uma vez, mas é claro, quando eu acordei, eu não sabia o que fazer com isso. Então Deus me dá o que eu posso manejar, que e mesmo no começo eu não escrevia as harmonias, eu pedi ajuda aos músicos. Aí tinha algum amigo assim que com muita boa vontade me ajudava, escrevia uns acordes, aí eu dava outro, até que às vezes ficava já bom, eu ia usando aquilo e fazendo meus showzinhos e tal, tocando as minhas músicas, mas eu mesmo não tinha. Depois a Maria Schneider, que tem a Big Band, ela me disse, não, você escuta tudo, então você busque as notas
no piano eu vou te ensinar a maneira como você vai batizar os acordes, que nome que você vai dar a cada acorde. Isso foi um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida, porque eu passei a compor sozinho mesmo. Já era sozinho, mas aí eu consegui compor, eu pego a melodia e vou trabalhando a harmonia até ela sair. Então isso aí é muito importante. Eu ouço uma harmonia vaga, vaguíssima, e que me auxilia a encontrar as notas, mas não me leva ao desespero de não conseguir escrever, enfim. Talvez um dia, não sei, mas é importante dormir bem em silêncio. Eu vivo em silêncio, eu não uso geladeira, não gosto de... moro em lugar silencioso, não gosto de ouvir ruídos de máquinas, motores, isso tudo. O compositor precisa de silêncio, porque... Então, usar earplugs, aqueles tampão de ouvido, é uma ótima coisa. Você pode usar aquilo, porque aquilo não corta. Se alguém bate na porta, você ouve, mas atenua, fica mais silencioso, não é? E evitar de usar geladeira, porque a geladeira é aquele troço, é bem baixinho, mas fica aquela frequência constante o dia inteiro. Se você é compositor, tenha coragem de não usar geladeira na tua casa. Televisão também, de jeito nenhum, porque aquilo fica ligado. Você tem que viver no silêncio. E aí as ideias vão brotando. Quando elas vão brotando, você vai gravando, depois de gravar é que vai para o piano. Se não acontece como aconteceu com o meu amigo pianista, que a corda do som já vai para o piano. Primeira acorde que ele toca, ele perde a música. O acorde não é, porque em geral no sonho é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então não é uma música feita a partir de teoria de técnicas de composição. O sonho já vem, ele sempre tem, é como se fosse uma frase filosófica, uma coisa assim que é uma inteligência que permite ao ser humano, em ouvindo a música, adquiri-la. Então, a inteligência da música, ela é passível de ser adquirida pelo ouvinte da música. A música porta aquela inteligência e a transfere para aquele que está ouvindo. E é por isso que ela é importante. Mas nem toda música é inteligente. Então, é preciso cortar. Então, além da geladeira, você tem que cortar todo tipo de música ordinária. O primeiro tipo de música, que é o mais ordinário de todos, se chama rock and roll. Rock and roll é um tipo de música que foi inventado nos anos 50. Começou até bem, que era originado do blues, que é uma música sempre boa, que parte de uma estrutura harmônica e melódica rica e que dá um potencial muito grande de desenvolvimento de ideias e de ideias inteligentes. Mas o rock se desvirtuou nas mãos de Elvis Presley, não podia acontecer outra coisa. Depois de grupos ingleses, e lamentavelmente alguns desses grupos ingleses fizeram muito sucesso, e alguns desses grupos têm algumas melodias assim que são até mais ou menos interessantes, mas eu descobri que todas essas melodias desse pessoal do rock, elas inibem a inteligência. E elas são feitas de lugar comum, elas quebram qualquer possibilidade de você ter ideias novas, ousadas, realmente profundamente inteligentes, originais. Não, elas são talhadas para a banalidade, são banalidades. E o compositor, que quer ser compositor mesmo, de canções ou de música erudita, tem que se isolar do rock and roll.
É a mais nociva de todas as formas musicais. É claro que tem, da música popularesca do Brasil, a melhor que tem hoje é o pagode, por incrível que pareça. No pagode, você vai ouvir aqui e ali melodias bastante interessantes. O rock, nunca, nunca. Não lembro de nenhuma exceção. Tem algumas músicas que são interessantes, mas elas são nocivas. Então, o rock brasileiro, não precisa dizer também, nunca houve nada de bom no rock brasileiro. Mas alguns que começaram com rock depois se desenvolveram mais numa linha de tradição melódica, né? Roberto Carlos é um exemplo desses. Ele começou com o rock, mas ele era melódico desde o começo. Penso que ele sonha com as músicas. Se não sonha, ele ouve acordado, mas pelo tipo de música que ele faz, me parece claro que elas são de uma naturalidade melódica tão grande que é por isso que o público responde logo. Agora, então você se isolando de rock, de música eletrônica, que não é música, né? Funk, que também não é música, isso tudo também não é uma perda de tempo, que você não precisa daquilo para nada. Né? O funk só utiliza algumas fórmulas rítmicas eletronicamente processadas que são razoavelmente interessantes, mas que não são fabulosas, são coisas que você não encontrava antes do funk. E, de fato, eles conseguiram apresentar, mas agora está uma mesmice, né? Eles estão se repetindo e os textos são muito vagabundos. Então você deve ouvir música bonita, censurar a música que não seja bonita, porque entre todas as obras musicais, se você perder tempo com as que não são belas, você não vai recuperar esse tempo. Esse tempo é precioso, então você não está achando bonito, corta. Mas você tem que conhecer a música popular, pelo menos a música popular brasileira e norte-americana, e francesa e italiana alguma coisa, e você vai buscar o jazz em especial, o jazz, não esse jazzinho de agora, esse jazzinho aí não é mais nada, é o jazz mesmo que eu estou falando, jazz. Você vai ouvir Ella Fitzgerald, né? O período áureo das gravações da Ella foi de 1955 ou para ser ideal 1957 até o fim da vida. Ela morreu em 96. Ela cantou até 92. Ela gravou até 1989, foi o último disco. Então tem aí dessas décadas de 50, 60, 70, 80 e o comecinho de 90 ela ainda fazia shows, mas já não gravava mais. Peggy Lee, Frank Sinatra, claro, hors concours, o melhor cantor de todos, Joe Williams no blues, com Joe Turner e outro, Jimmy Rushing. Esses são os melhores cantores de blues, esses três. E, claro, Dinah Washington, Billie Holiday em blues também. E Sarah Vaughan em jazz, também uma cantora fabulosa. E Anita O'Day, Carmen McRae. Então, eu dei aí o nome dos melhores cantores em jazz. Não é? Tony Bennett era muito bom também. Não sei se eu falei Carmen McRae, acho que falei. Enfim, tem outros nomes, como Maxine Sullivan e tudo isso, mas já não são o primeiro time mesmo
que é Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Peggy Lee, Sarah Vaughan, Billie Holiday. Esses são o primeiro time, não é? E aí, claro, Joe Williams, Jimmy Rushing e Joe Turner em blues, né? Conheceu o blues mesmo. E os grandes músicos, em geral, como é fácil de identificar os discos onde você vai encontrar os melhores músicos, eu aconselho mais, é claro que o jazz, tudo em jazz é bom, na era do swing, do bebop, do cool, mas evitar um pouco o jazz do tipo Miles Davis e esse pessoal que já usava muita droga, porque é um jazz que já não swinga. E eu penso que isso faz um dano muito grande à capacidade de domínio do tempo, capacidade rítmica do músico e do compositor. Então, ficar com a turma do Norman Granz, que era o grande empresário de jazz que sabia realmente identificar os grandes nomes. Então, ele trabalhou com Oscar Peterson, Count Basie, pianistas, Ben Webster, Duke Ellington, também pianista band leader, Ray Brown, contrabaixista incomparável, Joe Pass. Então ele teve a gravadora Pablo Records e teve a gravadora Verve. A Pablo foi vendida para Fantasy, hoje é Fantasy. Então os discos da Pablo tem muita coisa boa na Pablo. Harry Sweets Edison, trompetista, os trompetistas fabulosos, Harry Sweets Edison, Roy Eldridge, que é o meu favorito de todos, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Louis Armstrong, tem também Chet Baker, eu diria, por aí já está muito bom para começar. E tem o pessoal mais moderno, mas que vem até o Roy Hargrove, que era uma maravilha, infelizmente morreu muito novo, trompetista incrível, mas o Miles era um gênio, mas eu acho que esse tipo de músico não pode ser escutado muito o tempo todo, porque você vai arriscar de perder profundamente essa isso se chama swing. É que a precisão do teu beat, que é a pulsação, e você brinca com. Então, no jazz, como de swing jazz, Oscar Peterson, Count Basie, Ray Brown e gente como Roy Eldridge, eles são mestres do tempo, né? E tem os saxofonistas maravilhosos, Ben Webster, Illinois Jacquet, meu amigo querido, Eddie Lockjaw Davis, não é? Zoot Sims, Stan Getz, todos esses são mestres do tempo, do swing. Então eles swingam, eles balançam. Então você escuta E tem pianistas já mais complicados um pouco, como Jimmy Rowles, mas que são extremamente interessantes. Se você quer ser compositor, você tem que conhecer tudo isso, meu caro. Porque ninguém pode ser compositor no século XXI sem ser um profundo conhecedor de jazz e de clássico. Música clássica, erudita. Você não precisa ser um profundo conhecedor de Beethoven. Você tem que ser um profundo conhecedor de Richard Strauss,
Mahler, não é? Esse pessoal, Ravel, tem que conhecer um pouco de Debussy, tem que conhecer um pouco de tudo, dos grandes melodistas, não é? Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, e os compositores de ópera italianos, como Puccini, Leon Cavallo, Verdi, e, claro, da ópera alemã, o maior de todos, Richard Wagner. Conhecer pelo menos, se você não gostar muito, você vai conhecer pelo menos a Tristão e Isolda e as Wesendonck-Lieder, que são as canções feitas com ideias utilizadas no Tristão e Isolda. Vale a pena ouvir o Navio Fantasma, de Wagner também, o Parsifal, se tiver tempo, mas, bom, se você ouvir o Tristão e Isolda e as Wesendonck-Lieder, já está muito bem. As canções de Strauss, estou falando de Strauss, Richard Strauss, não é o mesmo das valsas. Das valsas também era uma maravilha. Agora, Brahms, sim, os concertos para piano, as sinfonias de Brahms, as canções, e Beethoven. E você tem que dar uma passada nisso tudo, você tem que conhecer. E onde você gostar, você se aprofunda. Mas você escute bem as obras do fim da carreira de Strauss, como, por exemplo, as 4 últimas canções, o poema sinfônico Metamorfoses. Aliás, tem outros poemas sinfônicos fascinantes, anteriores, bem anteriores, como Assim Falou Zaratustra, Also sprach Zaratustra, também Morte e Transfiguração. Isso, para Mahler, as canções Ruckertlieder, Kindertotenlieder, canções das crianças mortas, a Canção da Terra, Lied von der Erde, eu não sei falar alemão, mas e as sinfonias, pelo menos eu sugeriria a Sinfonia 5 e 6. A 5 tem o Adagietto, muito famoso, que ficou mais famoso ainda porque fez parte do filme Morte em Veneza, com o Dirk Bogarde, e é de uma grande beleza. E o adágio da 6ª Sinfonia também é de chorar. Chorar e chorar muito. Então, a música brasileira também deve ser profundamente estudada. Se você quer ser compositor, você tem a obrigação de conhecer profundamente a música brasileira do século XX. No século XXI, até agora, ninguém ouviu nada de importante, né? Mas até a morte do Jobim, em 94, nós ouvimos muitas coisas importantes. Então você começa com o grande Pixinguinha, e você tem, então, uma pleiade de grandes compositores a partir de Pixinguinha, não é? São inúmeros, mas aqueles maiores, bom, Ari Barroso, esse tem que ser estudado profundamente, Dorival Caymmi, Baden-Powell, Tom Jobim, não é? Tem outros menores, nomes menores, mas grandes compositores. Mas esses são os grandes faróis da nossa música brasileira. Mas você pode encontrar maravilhas quando você pesquisar Carlos Lyra, Toquinho, Menescal, Boscoli, e dos mais antigos tem muita gente também, tem muita gente, Noel Rosa,
Enfim, isso é uma pesquisa fácil de fazer porque é música nossa, né? Escutar os grandes cantores, das quais a melhor foi Elisete Cardoso, e também Elis Regina. Tem muita coisa fabulosa. A Elis Regina era uma estilista impecável, às vezes ela era excessiva, mas tem coisas que realmente ela faz como ninguém, não é? Então era muito emocionante e muito, musicalmente muito dotada, né? E tem a Nana Caymmi, que tinha um bom gosto impecável, um fraseado muito sofisticado, uma técnica de respiração. Ela começou cantando mal e tornou-se uma grande cantora, né? Grande. E aí tem a Gal Costa, que no começo da carreira, até os anos 70, até o fim dos anos 70, ela foi quase que uma voz de Ella Fitzgerald. Uma voz pura, com agudos extraordinários, muito bonita, cantora maravilhosa. E Maria Bethânia também tem gravações legendárias. E outros compositores mais modernos, como Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, tem sempre muita coisa interessante. Esses compositores são muito ricos. E, sobretudo, o Chico Buarque tem letras muito interessantes, né? E Djavan tem muita melodia interessante também. O Caetano é mais lado poético, não é? Mas sempre foi um homem meio filósofo, meio compositor, meio poeta, meio tudo. Então, como ele disse quando o Jobim, ele disse, acho que na época que o Jobim morreu, ele disse, eu não me comparo com Tom Jobim, jamais poderia me comparar com ele como compositor, mas eu acho que eu sou uma pessoa interessante. Eu gostei muito dessa colocação, humilde e muito adequada, porque ele mostrou aí a sua inteligência, a sua pertinência, né? O nicho dele é outro, não é o da música pura, mas é de uma música que é engajada, que nisso ele é muito fera, né? Ele está ligado em vários universos que estão interligados e ele circula muito bem nisso tudo aí. Até hoje ele ainda está muito ativo, né? Com a idade toda que tem. Enfim, eu acho que é isso. Se você quer ser compositor, você deve conhecer música profundamente, buscar conhecer todas as músicas belas que já tenham sido escritas e ter silêncio e ter tempo, não tenha pressa. Não queira agradar ninguém, não faça músicas para gente que você não gosta, para temas assuntos que você não goste, só por dinheiro, não faça. Seja um escravo da música, aceite de ser pobre, de ser solitário, de sofrer, porque quem não sofre também, como disse o Vinícius de Moraes, que foi o maior poeta da música popular brasileira, aliás, eu ia esquecendo o nome dele, né? Vinícius de Moraes. Ninguém falou de amor tão bem como ele. Mas ele foi parceiro de vários desses que eu falei dos compositores de música, né? Ele era o poeta letrista que fez músicas com Jobim, com Baden Powell, com Carlos Lyra, com Toquinho e com muitos outros, não é? Então, desse poeta tem que escutar tudo mesmo. E ele, então, é uma inspiração que vai levar a gente a compreender que o nosso Brasil tem uma missão aí no domínio da música e do amor.
Boa sorte.